Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 7 de janeiro. Se você não é inscrito no canal, fica o convite para você se inscrever lá no final, se você gostar do conteúdo. E não esquece das grandes probabilidades também no final do vídeo. Ao meio-dia na Escócia, eu quero acompanhar o Celtic, o líder da competição, isolado, o melhor time da competição, contra o Kilmarnock, que não é um time muito bom. O Celtic é o melhor mandante da competição, porque tem 2 jogos a menos do que o Rangers e mantém o 100% de aproveitamento. E o Kilmarnock, que apesar de ter a 9ª colocação geral da competição, é o pior visitante, com nenhuma vitória em 10 jogos e 8 derrotas, apenas 4 gols marcados fora de casa. Aprofundando um pouco os dados, é visível a discrepância entre essas duas equipes. O Celtic é um time que saiu na frente em casa em 89% das vezes, o Kilmarnock não saiu nenhuma vez. O Kilmarnock tem 4 gols, como eu falei, o Celtic tem 28. O Kilmarnock tomou 19 gols, o Celtic apenas 7. O Celtic é extremamente forte no primeiro tempo dentro de casa. O segundo tempo continua muito discrepante. Assim, dado a toda essa discrepância, a odd do Celtic não podia ser outra, né? Ela é completamente pornográfica, mas é uma cotação justa, né? Então, de maneira convencional, para trabalhar o match odds por aqui, eu não venho, tá? Eu vou vir para tentar buscar alguma coisa na goleada do Celtic, alguma coisa no mercado mais exótico, talvez para quem tem método num handicap negativo para o Celtic, ou trabalhar até a favor do Celtic no primeiro tempo, né? Lembrando que, como eu falei aqui, o Celtic venceu 89%. 78% dos primeiros tempos, 89% foi o que ele saiu na frente, né? Então 78% de vitória, nenhum primeiro tempo vencido pelo Kilmarnock fora de casa, então pode ser uma oportunidade, tá? Eu não gosto de deixar passar esse jogo de qualquer maneira, porque ao longo do jogo a gente pode acabar tendo alguma oportunidade, então eu quero pelo menos acompanhar para ver como vai ser por aqui, talvez até o Kilmarnock saia na frente, né? Aconteça alguma coisa aqui inesperada e tenha alguma oportunidade de buscar essa recuperação do Celtic. É um time que vem voando na competição, mas, sinceramente, para um trabalho convencional de match odds fica bastante difícil. Tá? Acho que é um jogo para gols, acho que é um jogo para o Celtic vencer com mais do que um gol de diferença. Acho que é uma possibilidade muito grande também do Celtic até golear esse jogo, vencer o primeiro tempo, mas para trabalho convencional fica um pouco complicado. Mas eu vou acompanhar para ver se eu tenho alguma oportunidade por aqui. Ao meio-dia e 15 na Espanha, nós temos o Real Madrid enfrentando o Villarreal, o vice-líder Real Madrid, contra o 7º colocado Villarreal. O Real conseguiu reduzir a distância que o Barcelona havia aberto em relação à pontuação, agora estão os dois com 15 jogos e 38 pontos, e o Real Madrid segue sendo o melhor visitante da competição com apenas uma derrota para o Rayo Vallecano, se não estou enganado, e o Villarreal também é um bom mandante com apenas uma derrota, 4 vitórias em 6 jogos, perdeu, se eu não estou enganado, para o Mallorca. O mercado coloca a odd do Real Madrid acima de 2, e isso não é um desrespeito, na minha opinião, eu acho que realmente é uma cotação justa pela dificuldade que o mercado sabe que o Villarreal pode proporcionar ao Real Madrid, tá? É um bom mandante, é um time coerente, tem as suas falhas, a gente já vai ver sobre isso, mas o Real Madrid, das últimas vezes que se enfrentaram, né, principalmente das últimas vezes que o Real Madrid esteve no campo do Villarreal, o Real Madrid não conseguiu vencer, foi um 0-0 e um 1-1, das últimas 5 vezes que se enfrentaram foram 2 vezes que o Real Madrid veio até aqui. O Real Madrid tem 2 vitórias, mas aí jogando em casa, sempre com um gol de vantagem apenas, né? Então, jogos com poucos gols e também jogos muito disputados. O Villarreal vem mostrando 2 fraquezas que me fizeram ter um pouco mais de interesse de vir para esse jogo para buscar oportunidade para trabalhar contra ele. Tá? A primeira é o fato do Villarreal não sair na frente com frequência. Para uma equipe que tem bom resultado dentro de casa, um time que não sai na frente significa que ele tem que ficar fazendo o dobro de esforço, que é como eu gosto de falar, para tentar buscar o resultado, para buscar aquela recuperação. O Real Madrid sai na frente em 75% dos jogos fora de casa, isso é muito bom. Apesar das duas equipes sofrerem gols com uma determinada frequência, os ataques também compensam, onde eles praticamente não falham em marcar. A segunda fraqueza que eu acho que o Villarreal pode ter por aqui é o desempenho no primeiro tempo. O Real Madrid não é um excelente time na primeira etapa, mas o time do Villarreal não consegue vencer com tanta frequência e é um time que perde metade dos primeiros tempos que fez dentro de casa. Marca pouco, sofre pouco também, né? Dá para falar que é uma defesa relativamente sólida, mas acaba perdendo metade dos primeiros tempos. Então, num jogo tão disputado, onde o mercado relativamente tem um lado, mas ele está um pouco indeciso, esse fator de desempenho do Villarreal no primeiro tempo pode ser sim um fator decisivo para a tomada de decisão, se isso for confirmado, obviamente, dentro do campo. O Real Madrid, como eu falei, não é um time espetacular no primeiro tempo, mas no comparativo existe uma discrepância. Quando a gente vem para o segundo tempo,
Os números do Real Madrid melhoram muito, mas os números do Villarreal disparam, né? Simplesmente um time que vai de 33% de vitória para 83%, ele para de empatar, perde apenas uma vez, tomou um gol e marcou 7. Então, se fosse para escolher, obviamente, como eu falei para vocês, um momento para ficar mais de olho, mais concentrado, é óbvio que o que vai ditar isso é a leitura, mas eu acho que o primeiro tempo pode dar um pouco mais de oportunidade para o que a gente vem buscar por aqui, porque no segundo tempo o Villarreal melhora, provavelmente mão do treinador, o time acorda e aí pode ser uma situação mais difícil para o Real. Não duvido que o Real Madrid até tome gol por aqui, apesar do Real Madrid ter também um bom desempenho defensivo no segundo tempo. Mas eu busco mais falhas do Villarreal, principalmente na primeira etapa. Às 2 horas da tarde na Itália nós temos Juventus contra a Udinese. Realmente é um confronto que me parece um pouco discrepante em relação à fase que as duas equipes vêm vivendo, mas eu não consigo ter ainda de volta aquela confiança que eu tinha na Juventus. É uma equipe que foi, ao longo das últimas temporadas, me deixando muito cabreiro para trabalhar. Mas é um jogo que eu quero acompanhar. Por quê? A Udinese vem de uma fase horrorosa, apesar de ter começado muito bem a Série A. A Udinese não vence há 9 partidas. A última vitória foi fora de casa contra o Verona. Os últimos jogos que ele fez, empatou com a Lazio, Cremonese, Spezia e perdeu para o Napoli. Tá? Aqui, todos os jogos fora de casa. A Juventus vem de 4 vitórias seguidas contra a Inter, Verona, Lazio e Cremonese. E dentro de casa, tirando a derrota para o PSG na Liga dos Campeões, são 3 vitórias, inclusive contra equipes realmente fortes como a Lazio e a Inter. Quando a gente puxa aqui como mandante, a Juventus tem 6 vitórias em 8 jogos, nenhuma derrota e apenas 3 gols sofridos. É a melhor defesa da competição dentro de casa e no geral também. É a melhor defesa geral da competição, continua mantendo ali, isso aí a gente não pode negar, uma excelente base defensiva. A Udinese, como visitante, tem 3 vitórias em 8 jogos, e no geral está na 8ª colocação com 18 gols sofridos e 25 gols feitos. É a mesma quantidade de gols da Juve, então ofensivamente a Udinese não tem deixado a desejar. Defensivamente, talvez. Vamos utilizar o PDF de apoio para a gente se aprofundar um pouco mais. A Juventus sai na frente em 88% das vezes que joga em casa e a Udinese sai na frente em apenas 13%. Por aqui a gente já tem uma discrepância gritante que faz com que qualquer expectativa a favor da Juventus seja previamente confirmada. Não sei se no jogo isso vai ser de fato confirmado, mas realmente é uma equipe que não falhou em marcar nenhuma vez dentro de casa. 75% dos jogos ela não sofreu gol, sofreu apenas 3. Em 88%, quase 90% dos jogos em casa ela sai na frente. Isso realmente passa muita confiança. O time da Udinese falha pouco em marcar, mas tem sofrido gol com constância, com frequência. A maior discrepância desse confronto está aqui, ó, na primeira etapa. A Juventus vence 75% dos primeiros tempos, perdeu apenas 1, tomou 2 gols e marcou 7. E a Udinese não venceu nenhum primeiro tempo fora de casa. É um time que sai pouco na frente, né? Então isso também demonstra esse número aqui de vitória no primeiro tempo. Sofreu 8 gols e marcou 4, tem 38% de derrota. Quando a gente vem para o segundo tempo, a Juventus mantém uma excelente média, mantém uma discrepância, mas aí já não é tão grande como é no primeiro tempo. A gente pode ter uma Udinese melhorando, saindo mais para o jogo, buscando mais uma recuperação ou buscando ampliar se estiver na frente. Então eu acredito que a gente pode ter mais oportunidade, não é certeza, na primeira etapa, porque é onde geralmente a Udinese vem desempenhando pior. Ainda na Itália, às 16h45, Inter de Milão e Monza, Inter jogando fora de casa com uma cotação de 1,62. Já venho com um pequeno viés aqui para trabalhar contra o Monza, mas eu vou te mostrar que a Inter tem deixado um pouco a desejar fora de casa, isso pode ser um problema, tá? Primeira questão, a Inter tem sofrido muito gol, tá? Dos times de cima aqui, a Inter foi o time que mais sofreu gol, mais do que o Torino, mais do que a Fiori, mais do que o Lecce, mais do que o Empoli. A Inter sofreu 22 gols, isso é um fator preocupante para você que trabalha no Match Odds. Como visitante, a Inter tem 4 vitórias e 4 derrotas em 8 jogos, tá? E foi a equipe fora de casa, tirando o Bolonha, olha que curioso, tirando o Bolonha, mesmo o Verona, Spezia, Cremonese, tirando apenas o Bolonha, ninguém sofreu mais gol fora de casa do que a Inter. Isso demonstra uma situação crítica defensiva que obviamente pode ter sido corrigida nessa paralisação para a Copa, mas precisa ser observada, tá?
vir para esse jogo para trabalhar contra o Monza apenas pela camisa da Inter, pelo fato da Inter ter vencido o Napoli, líder do campeonato no último jogo, tem algum fundamento, mas eu acho que você devia ir um pouco além. Então, cuidado, porque defensivamente a Inter tem deixado a desejar. O Monza dentro de casa sofreu 8 gols, olha só que defesa também sólida, não é tão fraca assim, e tem também 4 vitórias e 4 derrotas. Então são equipes que não empatam. Isso não quer dizer que elas vão chegar aqui e o jogo não vai ficar empatado, pode acontecer. Mas são equipes que ou vencem ou perdem, tá? Quando a gente se aprofunda um pouquinho mais, o Monza veio da segunda divisão, então os últimos jogos entre eles não vai ter nada, tá? O Monza ficou muito tempo na segunda divisão. A gente vê aqui uma discrepância quase que zero no número. Por quê? Porque a Inter realmente tem um desempenho fora de casa muito abaixo. Então eu vejo aqui o Monza saindo na frente com mais frequência do que a Inter, 75% das vezes contra 63%. O Monza passa 50% dos jogos sem sofrer gol em casa, a Inter sofreu gol em todos os jogos fora de casa. Os dois times falham pouquíssimo em marcar, então são equipes que têm um bom ataque, um poderio ofensivo ok. Quando a gente abre o cenário do primeiro tempo dos últimos jogos, a gente consegue perceber que a Inter realmente tem dificuldade. É uma equipe que vence um pouquinho mais que o Monza, mas as duas equipes perdem a mesma quantidade. Sofre mais gols do que o Monza, apesar de marcar um pouquinho mais também. Então não consigo ver uma grande superioridade da Inter aqui que me cause confiança para vir cegamente trabalhar esse jogo. Eu preciso de fato conferir na leitura. Quando eu venho para o segundo tempo, é pior, porque aí eu tenho uma melhora do Monza e uma queda de rendimento da Inter. A Inter perde metade dos segundos tempos. Um time que tomou 5 gols no primeiro tempo está tomando 13 no segundo. Então realmente aqui eu vou repetir, eu sei que eu posso estar sendo repetitivo, mas é para te alertar. Não venha de olhos fechados para esse jogo confiando tanto na defesa da Inter. Eu sei que a Inter é muito mais time, pode vencer, essa parada da Copa pode ter feito a Inter melhorar o seu time, corrigir os seus problemas, mas não negligencia o fato de que a Inter está jogando mal fora de casa nos últimos jogos. Então venha, confere na leitura, confere se realmente você tem essa oportunidade de fazer alguma entrada para depois tomar a sua decisão. Às 17 horas na Holanda nós temos o PSV contra o Sparta Rotterdam. Não é uma equipe que eu vinha trabalhando com muita frequência, mas nesse ano de 2023 eu vou dar um pouco mais de atenção à Holanda, e com essa cotação aqui a única coisa que me abre oportunidade seria um back ao PSV. Vamos ver se a gente vai ter oportunidade para isso. Terceiro colocado na classificação geral, o PSV dentro de casa tem 6 vitórias em 7 jogos, uma derrota apenas, 7 gols sofridos, não é uma quantidade de gols tão grande, e como visitante o Rotterdam tem apenas 2 vitórias em 6 jogos, não sofreu tantos gols também, mas também não marcou tanto. Aprofundando um pouco mais as informações, o PSV venceu, como eu falei, 86% dos jogos em casa e saiu na frente em 71% deles, tá? É um time que tem sofrido gol com alguma regularidade, apesar de ser 7 gols sofridos em 7 jogos, tem uma regularidade mais alta de gols sofridos. Isso é um pouco preocupante, vamos ver se a gente consegue identificar onde isso acontece mais vezes. Com apenas 2 vitórias fora de casa, o Sparta só saiu na frente do placar em 33% das vezes, é bem pouco, mas é um time que passou 50% dos jogos fora de casa sem sofrer gol. Tá? Isso é uma informação importante. Por mais que a gente tenha uma superioridade do PSV, o PSV pode ter um pouco de dificuldade aqui de marcar. No primeiro tempo, a gente vê uma discrepância considerável, 12 gols marcados pelo PSV, 5 gols sofridos, 57% de vitória e 14% de derrota. Já o Rotterdam nos últimos jogos fora de casa, apenas 17% de vitória, deve ser uma vitória em 6 jogos, provavelmente, 33% de derrota, 2 gols marcados e 4 gols sofridos. Quando a gente vem para o segundo tempo, a discrepância é um pouquinho maior, principalmente em relação ao número de vitória e derrota, tá? O time do PSV aumenta o número de vitórias, passa a não perder nenhum segundo tempo, toma menos gols, isso é importante, e marca um pouquinho mais. O Sparta passa a marcar mais gols do que toma, diferente no primeiro tempo, mas continua mantendo o número de derrota e de vitória bem parecidos, tá? Na minha opinião, é jogo para ficar de olho nessa oportunidade de back ao PSV. Por mais que eu tenha um segundo tempo mais sólido, me parece uma oportunidade melhor de tentar buscar esse back no primeiro tempo, caso tenha leitura, porque é onde o Sparta tem mais dificuldade de marcar os seus gols, tá? Em relação a gols sofridos, é um time que tem sofrido gols de maneira igual, tanto no primeiro como no segundo tempo.
Uma coisa que a gente tem que ficar de olho, é uma ressalva, é que o PSV realmente tem sofrido gol com frequência e esses gols têm acontecido mais no primeiro tempo. Então, vale a gente redobrar a atenção na leitura para tentar buscar esse primeiro gol por aqui. Às 17h30 em Portugal, nós temos o Casa Pia enfrentando o Porto. O Porto perdeu a segunda colocação com a goleada que o Braga aplicou ontem no seu adversário, no Santa Clara. E o Benfica, nesse momento, se eu não estou enganado, vai vencendo o seu jogo dentro de casa contra o Portimonense. Então, o Porto precisa vencer o Casa Pia para tentar voltar naquela distância mínima, né, daquela diferença mínima de pontos, onde o Porto ainda sonha em buscar o Benfica no campeonato. A gente tem uma cotação de 1,36 para o Porto, também abre a possibilidade de trabalhar talvez um lei ao Casa Pia, se for o caso, mas um back Porto não é descartável. Vamos dar uma analisada de uma maneira um pouco mais aprofundada por aqui. Dentro de casa, o Casa Pia tem 3 vitórias em 7 jogos, é um time que sofre pouquíssimos gols. Ninguém sofreu menos gols do que Porto, Sporting e Casa Pia dentro de casa, tá? Então, Casa Pia em casa realmente tem sido... Cara, eu ia fazer uma piada aqui. Deixa quieto, né? Vocês entenderam. Como visitante, o Porto tem 4 vitórias em 7 jogos. Não é uma campanha espetacular fora de casa, mas é uma boa campanha. E foram 6 gols sofridos, 12 marcados e apenas uma derrota. Vamos abrir aqui um pouco esse leque. A gente consegue ver que o Porto saiu na frente em 71% das vezes quando joga fora de casa. Isso passa um pouco de confiança, mas o Casa Pia em quase 60%. Isso causa um pouco de dificuldade, tá? Só que assim como tem uma excelente defesa, o Casa Pia tem um ataque inefetivo, tá? A média de gols marcados pelo ataque e a criação também, o XG positivo aqui de criação de gols do Casa Pia é bem baixo. Então, dá para se esperar o Porto com dificuldade de marcar, mas também dá para se esperar o Casa Pia com dificuldade de marcar gols no Porto, tá? Então, a dificuldade do Porto é mais pela defesa do Casa Pia e a dificuldade do Casa Pia é mais pelo próprio ataque dele mesmo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas ao mesmo tempo duvidar bastante desse Casa Pia, do que ele pode proporcionar aqui de perigo. Quando a gente vem para o primeiro tempo, essa questão da constância defensiva do Casa Pia fica bem mais nítida, porque olha só, é um time que não sofreu nenhum gol no primeiro tempo nesses 7 jogos que fez dentro de casa. Então vai ser uma tarefa bem difícil para o Porto conseguir marcar, tá? Mas ao mesmo tempo só marcou um gol o Casa Pia. Então também vai ser uma tarefa muito difícil para o Porto tomar um gol, tá? De uma equipe que marca tão pouco, o Porto vai ter que fazer força para tomar gol aqui. Então eu tenho um Casa Pia que não perdeu nenhum primeiro tempo, mas que só ganhou 14% deles, tá? Então é um time que empata demais. Já o Porto tomou 4 gols, marcou 5, venceu quase 60% das primeiras etapas e perdeu 29%. No segundo tempo, o Porto melhora muito. Aumenta o número de vitórias, cai o número de gols sofridos, aumenta o número de gols marcados, reduz o número de derrota, mas o Casa Pia também melhora, principalmente marcando mais gols, tá? Só que é um time que passa a perder mais, tá bom? Então, talvez a gente tenha mais incidência de gols no segundo tempo e talvez um Porto amassando um pouco mais no primeiro tempo em busca do seu gol. É esse cenário que eu vou buscar por aqui, principalmente essa possibilidade de encontrar cenários para estar a favor da equipe do Porto. E agora, como de praxe, alguns jogos extras para você somar a sua grade de jogos ou para você substituir ali, caso você tenha tempo disponível, tá? Se você é uma pessoa que acorda cedo, às 5h45, eu costumo estar acordado nesse horário, tá? Nós temos o líder da Austrália, o Melbourne City, contra o Western United. O Western está na 10ª colocação e é o 10º melhor time da competição, né? Um dos piores visitantes da competição, contra o Melbourne City, que é um dos melhores mandantes. Se a gente pegar aqui de forma mais aprofundada, você vai ver que o Melbourne City saiu na frente em 100% dos jogos que fez dentro de casa. Ainda é cedo, ainda é uma amostragem pequena, mas foram 100% dos jogos. O Western United saiu em 25% das vezes, não falhou em marcar em nenhum jogo, uma partida fora de casa, então é um jogo também que tem uma tendência boa para gols, uma discrepância muito maior no primeiro tempo, então para você que vem buscar alguma coisa a favor do favorito ou lei ao visitante pode ser interessante, mas o Melbourne City não vem fazendo bons segundos tempos, então liga o alerta aí, acho que o primeiro tempo pode ser um cenário mais interessante para você. 9h30 da manhã na Inglaterra nós temos um jogo da FA Cup, 32avos da FA Cup, o Tottenham contra o Portsmouth. Acho que é assim que fala, se eu não for, me corrijam. Tá? Eu nem coloquei no PDF de apoio porque é um time de divisões bem inferiores. Se você acorda também cedo, já é um horário que você já devia estar de pé, hein? 9h30 é bem tarde. Mas é sábado, né? Então é dia de dormir até um pouquinho mais tarde.
Se você tem método para trabalhar esse tipo de cotação, a única ressalva que eu deixo para você aqui é ficar de olho nessa escalação para ver se o Tottenham vai colocar time titular. Como é um time que não ganha título há muitos anos, eu acho que o Tottenham vai querer sim ganhar uma copinha. Então deve colocar o time titular aqui. Mas o Tottenham não tem feito bons primeiros tempos. Vamos ver se contra o Portsmouth ele consegue se sobressair, tá? Pode ser um jogo interessante. Em Israel, ao 12h30, nós temos o favorito Maccabi Tel Aviv. Não está aparecendo a cotação aí, mas está por volta de 1,25 na Betfair contra o visitante Ashdod. Não conheço o Ashdod. O Maccabi Tel Aviv é um dos melhores mandantes, invicto com 7 vitórias em 8 jogos, e o visitante tem apenas 1 vitória em 7 jogos. Se a gente se aprofundar por aqui, a gente vai conseguir ver que também é o primeiro a marcar em 100% das vezes, mas o nosso Ashdod também é um time que costuma sair na frente, então muito cuidado. Discrepâncias no primeiro tempo e no segundo tempo, principalmente no segundo, onde o time do Ashdod perde 56% das vezes. Será que eu falei certo? Ashdod? Deve ser, né? Ashdod. Mas fica a dica para você, se você tem método para trabalhar, conhece o time e tem horário para trabalhar, pode ser interessante. Às 15 horas, também pelos 32avos da FA Cup, nós temos o Newcastle contra o Sheffield, quarta-feira. Vou chamar carinhosamente Sheffield quarta-feira, tá? Uma odd de 1,40 para o Newcastle, dá para a gente tentar buscar alguma coisa contra o Sheffield, se o Newcastle colocar o time titular em campo e demonstrar algum interesse. É um time muito sólido que toma pouquíssimos gols, e se colocar o time titular e quiser buscar essa Copa, pode ser interessante buscar alguma coisa por aqui. E às 17 horas, também de novo pela FA Cup 32avos, nós temos o Liverpool contra o Wolverhampton. 1,30 a odd do Liverpool. E aqui eu concordo, mesmo que o Liverpool tenha vacilado contra o Brentford no último jogo da Premier League, porque o Wolverhampton está vivendo quase que a mesma fase ali do Everton, que é um time que tem que focar na Premier League e provavelmente vai deixar um pouco de lado as Copas. Óbvio que não vai fazer um jogo fácil, que provavelmente deve causar dificuldade para o Liverpool, mas se o Liverpool colocar o time titular e focar nessa Copa, pode ser interessante. O Liverpool já venceu a FA Cup algumas vezes e provavelmente pela distância que tem para o City e para o Arsenal, deve focar um pouco mais nas Copas. É opção, tá? É uma opinião. Mas 1,30 para o Liverpool, se vier com o time titular e o Wolverhampton se mostrar desinteressado, pode ser uma oportunidade para trabalhar a favor do Liverpool por aqui.